a respeito de um versículo bíblico que se encontra na Epístola de Judas. Se abre aí, por favor. Epístola de Judas. É a carta antes da carta de Apocalipse. Irmão Jesus. Esqueça. Rei da glória, aleluia. Por favor, se coloque. Lembre-se da palavra do Senhor. Iremos ler, irmãos, do verso 5 até o verso de número 11. Judas, capítulo único, do verso 5 ao verso 11. Está escrito: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez, sobre isto que, havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido com aquelas, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram sua carne, e rejeitaram a dominação, e recuperaram as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando competia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Verso 11 e último: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos estudar o versículo de número 11, mas eu quis ler alguns versículos anteriores para mostrar o que está incluído no contexto. Segundo Judas, ele vai trazer um fato histórico, esses acontecimentos, esses personagens que fizeram algo e eles sofreram consequências no passado. Judas, ele vai descrever que o povo que foi tirado do Egito, mas foi destruído no deserto, que o povo que fez mal aquilo que era aos olhos do Senhor, teve as suas consequências. Então a carta de Judas é doutrinária, é ensinamento mesmo, porque todos os erros ou todos os pecados têm as suas consequências. Nós sabemos disso e vemos diversas vezes na Bíblia Sagrada os erros e as suas consequências. Deus perdoa pecados, mas não deixa impune as consequências. Então Judas, ele tinha isso para ensinar. A carta de Judas é uma carta que nós consideramos universal, ou uma carta que essa carta que é universal, ela passava por todas as igrejas. Então um dia estava lá, um dia naquela igreja B, um dia na igreja A, e ela era aberta e lida pelos irmãos, e estudada e explicada, como nós fazemos com a Bíblia hoje. Então é muito interessante nós estudarmos também, se Deus assim permitir, algumas cartas universais.
Judas, como nosso irmão já tem nos ajudado, Judas era o irmão de Jesus. Esse Judas aqui, ele veio se converter ao Senhor quando Jesus ressuscitou. Nem em sua morte, Judas ele se converteu. Ele se converteu quando soube que Jesus tinha ressuscitado. Então agora Judas se torna um discípulo do Senhor. Ele não era apóstolo, mas era um discípulo de Jesus. E esse Judas, ele conservava tanto a fé, ele preservava muito a fé. Este homem era um homem de oração. Este homem era um homem que tinha entendido qual era o propósito de Jesus. Então ele se torna um homem muito importante para a igreja primitiva, e para os primórdios da igreja, para os fundamentos da igreja. Ele se tornou muito importante. Judas, essa carta foi escrita mais ou menos no ano 70 a 80 depois da morte de Cristo. Segundo o que muitos defendem, essa carta de Judas, ela tem muito a ver, tem muitas coisas parecidas com o que está escrito na segunda carta de Pedro. Então muitos defendem que quem ajudou Judas a escrever a carta foi o próprio apóstolo Pedro. Isso é uma possibilidade, não tem nada concreto, mas tudo indica para isso, porque o contexto que tem na carta de Judas é coisa semelhante que tem na segunda carta de Pedro. Agora Judas ele vai dar o seu início, vai escrever essa carta. A carta é bem curta, irmão, mas de um ensinamento grandiosíssimo. E nós vamos estudar sobre qual é a orientação de Judas a respeito do que aqueles que erraram e sofreram as suas consequências. No verso 11, nós lemos o último, ele começa dizendo assim: ai deles. Esse ai deles está dizendo: olha, aqueles que fizeram tais coisas, erraram dessa forma, esses daí teve um preço altíssimo. Esse ai aqui que ele está falando, está se referindo a: olha, esses que fizeram tal coisa, eles sofreram. Esse ai é de dor, esse ai é de sofrimento. Jesus disse: ai daquele em quem vier o escândalo. Esse ai é de sofrimento. Então a nossa conduta cristã, nós que se dizemos crentes, somos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Senhor, nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta, para não entrar nesses escândalos e receber o ai do Senhor, certo? Então ele começa assim: ai deles. Ele está se referindo àqueles que fizeram erros no passado. E é importante, irmãos, nós ressaltar que ele vai dizer sobre 3 episódios e 3 personagens. Ele vai dizer sobre o Caim, vai dizer sobre Balaão e vai dizer sobre os filhos de Coré, ou até mesmo Coré e os seus filhos. Então ele vai falar sobre as consequências que eles sofreram pelos erros. Só que eu acho interessante que a colocação que ele começa aqui, ele vai dizendo: olha, ai deles que entraram pelo caminho de Caim. Ele começa por Caim. E por quê? Lembra que é uma carta universal. Ele sabia que o endereço dessa carta iria passar pelas igrejas. Então ele achou por bem, o Espírito Santo inspirou ele para falar, começar com esse personagem chamado Caim. Os irmãos sabem da história de Caim, nós vamos entrar nela daqui a pouquinho. Então o Espírito Santo achou por bem Judas deixar registrado para começar a falar da consequência do erro de aquele que ofertou errado, daquele que apresentou ao Senhor de forma errada, certo? Então nós vamos entrar nesses dias agora a respeito de ensinar sobre esse versículo, sobre esses 3 personagens: Caim, Balaão e Coré. E a temática que nós vamos usar é caminhos que não devemos seguir, exemplos que não devemos
agora sobre a história de Caim. Então, por favor, abra sua Bíblia e vamos falar sobre esse personagem em Gênesis, capítulo de número 4. Do verso 1 até o verso de número 7. Santo Deus. Quem achou, lê para nós, por favor. 4:7. Vai seguindo Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor o raio. E teve mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: porque piraste, e porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém, irmãos? Vamos lá, começar essa história de Caim. Um exemplo que nós não podemos seguir. Quem era Caim? Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. Caim, ele herdou a profissão de seu pai. Ele trabalhava como agricultor. Abel, depois que a Eva gerou a Caim, veio depois Abel. Uma dúvida, uma pergunta que surge é se eles eram gêmeos. E segundo a Bíblia, não tem respaldo que eles fossem gêmeos. Então nós entendemos que Caim, ele nasceu primeiro e depois nasceu Abel. Não tem nada a ver, não tem como afirmar. João Calvino, que ele fala isso, ele apresenta como eles fossem gêmeos, mas não tem base bíblica, não tem contexto, não dá para encaixar nesse contexto. Agora, o interessante é sabermos que tanto Caim como Abel, eles aprenderam com seu pai Adão, porque um era agricultor e o outro era pastor. As duas profissões que Deus tinha deixado para Adão. Quando Adão estava ainda no jardim do Éden, ele sabia como trabalhar na terra. Quando ele estava no jardim do Éden, ele que teve a sabedoria vinda de Deus, a inteligência, melhor dizendo, e pôs um nome aos animais. Então ele sabia o que era apacentar animais. Então, tanto como Caim e Abel, eles aprenderam com Adão a sua profissão, o que Adão fazia. Caim e Abel estavam posteriormente dando continuidade ao que seu pai ensinou. Agora, Caim e Abel, a história deles é fora do jardim do Éden. Vamos deixar isso bem claro. Porque isso daqui teve um fim muito trágico, que nós vamos ver ele. Dentro do Éden estava lá Eva e o Adão, tá certo? Depois que eles erraram pela serpente ter induzido ou tentado a Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e posteriormente Eva deu a Adão e ambos comeram, e Deus agora expulsou eles do jardim. Só que quando foi expulso do jardim,
eles ficaram perto das regiões do Éden. Então o jardim já eles não podiam mais entrar. Por quê? Porque Deus tinha colocado uma espada flamejante de fogo e ficava em redor daquele jardim. Ou seja, se tentasse entrar, ia ser fulminado na hora. Então ele já não podia mais. Mas segundo alguns historiadores defendem que aqueles que andavam, ou a família que foi crescendo fora do jardim do Éden, eles avistavam o jardim, mas sabiam que não podia entrar de hipótese alguma. Agora você imagina um sofrimento psicológico, você ser expulso de um lugar excelentíssimo, que você gosta, que você amava de estar lá, e agora você olhar e não poder entrar mais. Essa era a mente, possivelmente, de Adão. E de Eva também, que conviveu com isso. Então eles aprenderam tudo que eles sabiam e aprenderam com seu pai Adão, que por consequência Deus, o próprio Deus, ensinou Adão. Então Deus ensina Adão, e Adão agora ensina seus filhos, Caim e Abel. Um foi ser pastor e o outro foi ser agricultor. Agora, coisa interessante, irmãos, para nós darmos continuidade no assunto, é que os dois eles deram continuidade à profissão do seu pai. Agora, uma dúvida bem interessante que surge, né, irmãos? E eu marquei aqui: será que foi a primeira vez que Adão, melhor dizendo, que Caim e Abel ofereceram uma oferta ao Senhor? Agora, se foi a primeira vez, como eles sabiam o que ofertar? É pergunta interessante, porque se foi a primeira vez, como alguns defendem, como que eles sabiam o que deveriam ofertar? Se foi a primeira vez, por que Deus não teve misericórdia de Caim? É perguntas interessantes. Agora, aí o que está? Que na minha opinião, eu acredito que eles sabiam o que oferecer ao Senhor e sabiam como fazer. Por quê? Porque Deus não dá culpado ao inocente e não inocente o culpado. Então Deus não iria agir como agiu com Caim se Caim não soubesse o que estava fazendo. Deus não iria agir como ele agiu. A consequência, depois nós vamos ver, nós vamos aprofundar mais, como ele agiu com Caim, se ele não soubesse o que estava fazendo e não soubesse o que deveria oferecer. Lembra que eu falei que Caim era o mais velho? Então Caim, irmãos, por ser mais velho, é bem provável que ele aprendeu primeiro. Então ele sabia o que oferecer e sabia como oferecer. Aí o que vai, irmãos? O que isso serve para nós? Não temos nenhum novo convertido. Ninguém nasceu agora para o Evangelho. Então nós sabemos o que oferecer e como oferecer. Agora, outra dúvida surge: Deus está aceitando? Você vê como conta de ensinamento, amém? Amém. Vamos lá. Então eu acredito que ele sabia muito bem o que e como. Agora, o Caim chegou um dia, a Bíblia diz, nós lemos aí, nosso irmão João leu, que foi dado no verso 3, ao cabo de dias. Que dias foi esse? Não sei, mas é bem provável que esses dias é quando eles chegaram a uma idade suficiente para entender
o que eles estavam fazendo. Porque, irmãos, oferecer sacrifício inconsciente é coisa de criança. Fazer ofertas, ou se ofertar, ou participar de coisas, um exemplo, da igreja, sem entendimento, é coisa de menino. Por isso que Jesus, quando as crianças o rodeou, e os discípulos falaram: não, vamos tirar as crianças, o presbítero dizia para ele. E Jesus disse: não, peraí. Não tira as crianças não. Deixa vir as minhas criancinhas. Aleluia. Porque elas é o reino dos céus. Porque elas não sabem, não têm consciência do que apresenta. Elas querem estar perto de Jesus. Elas acham Jesus legal, agradável. E olha que Jesus disse: olha, quem não tiver um coração semelhante a uma criança, não pode entrar. Só que a criança ela não tem essa consciência do que está fazendo. Então nós chamamos isso de período de inocência. Tá certo? Só que esse cabo de dias aqui, na minha opinião, eles já sabiam muito bem o que eles deveriam fazer. Tanto Caim como Abel. O que foi ensinado para um, foi ensinado para o outro. O pai era o mesmo. E é isso que me pega, irmãos. O que é ensinado para um, é ensinado para todos dentro da igreja. O que é ensinado, foi ensinado para mim, é ensinado para você também. O que foi ensinado para você, é ensinado para as irmãs, e assim sucessivamente. Então ninguém vai falar assim: eu não sabia. Por quê? Porque nós aprendemos. Então esse cabo de dias quer dizer que eles chegaram a uma maturidade, já sabiam o que estavam fazendo e muito bem. E agora, quando eles vão apresentar, a Bíblia diz no verso 3 que o Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual foi o que pegou aqui? Que Caim trouxe o fruto da terra. Agora Abel trouxe o primogênito, o primeiro. Passo a olhar no verso 4. E trouxe os primogênitos das suas ovelhas. Então um traz o fruto da terra, não sei o que, também ninguém sabe. O que passar disso é chupômetro, tá certo? Mas o Abel trouxe a primogenitura do seu rebanho, ou do rebanho que cuidava. Ninguém sabe se era de Abel, ou se era de Adão, ou se era da família. Então ele trouxe o fruto da terra. Dá a entender que esse fruto da terra que Caim trouxe era aqueles que estava lá. Estava lá, está mais fácil. Vamos pegar e vamos oferecer ao Senhor. Está lá, está mais fácil. Então eu vou ofertar ao Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que existem ainda pessoas que têm essa mentalidade. Eu vou ofertar ao Senhor o que é mais fácil. Eu vou oferecer ao Senhor o que é mais fácil. Ou a sobra, exatamente. Então dá a entender que Caim menosprezou o que ele sabia o que tinha que fazer. Olha, irmão, não sei se pesa na sua consciência, na minha pesa. Quando eu sei o que tenho que fazer e acabo não fazendo, não dói na sua consciência? Fica martelando, irmão, na nossa mente, dizendo: por que eu não fiz? Caim vai falar
ele vai falar assim: o fruto da terra, vou ofertar ao Senhor e o Senhor vai se agradar. Ou seja, a outra hipótese que Caim tinha em mente é: eu vou fazer do meu jeito. Vou pegar esse fruto mesmo, é para Deus mesmo, então está tudo bem. E Deus nos outros vai falando assim: Caim, não está, não. Porque se eu fosse ofertar do meu jeito, então Deus perdeu todo esse tempo para instruir o seu povo a fazer da forma certa. Então as coisas não é do meu jeito. É de que jeito, irmão? Do jeito bíblico, do jeito de Deus, do jeito que o Espírito Santo colocar no nosso coração, segundo a palavra de Deus. Então Caim falou assim: eu vou fazer do meu jeito, é para Deus mesmo, eu vou fazer desse jeito, porque é para Deus. E Deus nos observa e falou assim: não, eu não aceito do seu jeito, agora do jeito certo eu aceito. Eu não aceito do jeito de A, nem de B, nem de C. Eu aceito aquilo que eu determinei que é para fazer. Esse negócio eu vou cantar aqui de qualquer jeito, porque é para Deus mesmo. Opa! Lembra-se que você apresenta diante do Senhor o seu cântico aqui na casa do Senhor, a sua ministração aqui dentro da casa do Senhor, a sua oferta aqui dentro da casa do Senhor. Então, no mínimo, meu irmão, é ensaiar. Para quem é cantor, vamos lá, começar a dançar. No mínimo é ter ensaio. Amém, irmãos? Está doendo? Vai passar, não tem problema. Então, no mínimo, ensaiar, irmãos, porque é para o Senhor. Claro. Agora, se você for cantar para mim, irmão, você canta do seu jeito, de qualquer jeito, eu vou falar assim: irmão, está muito legal. Mas para o Senhor, não. Para o Senhor tem que ter esforço, dedicação, ensaio, correção do ensaio, saber o que está ofertando ao Senhor. Glória a Jesus. Salmo de número 107, se não me falha a memória, o verso agora esqueci. Está escrito assim: apresentai ao Senhor com sacrifícios de louvor. Então é um sacrifício de louvor, de adoração, de elogios ao Senhor. O cântico, irmão, tem que glorificar o nome do nosso Senhor. Verdade, Jesus. O cântico de lateral, irmão, tem muito cântico por aí na lateral. Você vai descer, você é o lindinho de Jesus, você é a princesinha de Jesus, você é a maravilhosinha, você é o bonitinho. Irmão, isso é hinos laterais, esse é hino vertical, horizontal. Mas o hino de adoração a Deus, irmão, é quando exalta e glorifica o nome dele. Hinos vertical, não horizontal. Então Caim sabia muito bem o que ele estava oferecendo. Deus iria prestar conta daquilo que estava oferecendo. Agora, em contrapartida, irmão, olha a atitude de Abel. Abel pegou os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua ovelha. Sabe o que eu acho interessante? Que Caim e Abel ofertaram no mesmo instante. Só que Deus olhou dos altos céus, viu um ofertando e ofertando errado, e o outro ofertando e ofertando certo. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que a hora que a Bíblia diz que Deus atentou a Caim, melhor dizendo, Deus atentou a Abel. Deus viu primeiro o ofertante, para depois ver a sua oferta. Isso é lindo, porque Deus vai ver primeiro o nosso coração, para depois ver o que estamos apresentando diante dele. Olha aqui Mateus 5. Abra lá, por favor, Mateus 5, verso 23 e 24. Quem achou? Lê, por favor.
Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrais de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém, irmãos? Isso é palavras de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está falando agora, se você tem alguma coisa com o teu irmão, surgiu algum impasse, e você quer ofertar ao Senhor, primeiro vai lá e reconcilia com o teu irmão, e depois você vai lá e oferta direitinho. Por quê? Porque Deus olha primeiro para o ofertante, para depois ver a oferta. Então Deus olhou primeiro para o coração de Caim e o coração de Abel. Deus primeiro olha para o ofertante. Deus primeiro olha para o cantor, para o levita. Deus primeiro olha para quem está oferecendo algo para ele, para o pregador, para o mensageiro. Deus primeiro olha para o ofertante, para depois ver a qualidade da sua oferta. Se o ofertante não estiver de acordo, a oferta não vai ser aceita. Se a oferta pode estar até sendo certa, o ofertante, o coração está errado, ou a motivação errada, Deus não aceita. Amém? Então Deus olha primeiro para o ofertante, e depois ele vê a oferta. Agora olhou para a vida de Caim, para o coração de Caim, e viu que o Caim está totalmente fora dos padrões que ele mesmo colocou. Olha para o coração de Abel. O coração de Abel está sendo grato a Deus. O coração de Abel está sendo voluntário, com alegria. Ele oferta com alegria. Além de ele levar a primogenitura de suas ovelhas, e a Bíblia diz também, e dar gordura, e da sua gordura. Gordura, irmão, não é por fora, gordura é por dentro, certo? Então quer dizer que Abel, ele abriu as suas ovelhas, ofereceu um sacrifício, teve um custo para Abel. Agora, que custo teve para Caim? Caim ofereceu um fruto da terra. Qual é esse custo? Irmão João, evangelista João, eu acredito que Caim não teve nem a capacidade de se esforçar para subir, vamos usar o exemplo aqui, para subir um pé de manga numa mangueira e arrancar o fruto lá de cima. Ele pegou o primeiro, qualquer, né? Exatamente. Eu vou pegar isso aqui, tudo certo. Está tudo certo. E vamos embora lá, que Deus aceita. Ele não olhou se o fruto estava podre, se o fruto estava bom, se estava ruim. Ele pegou e levou. Ele pegou e foi. Então ele não teve nem o esforço de falar assim, não, eu vou olhar aquela manga lá do topo, está melhor lá, então eu vou subir lá. É alto, eu posso cair, eu já não sei, eu vou correr algum risco, mas eu vou ofertar o animal. Glória a Jesus. Não, Caim falou assim, é para Deus mesmo, então vai qualquer coisa. Pelo contrário, Abel falou assim, não, eu vou levar essa daqui, ó, essa é bonitinha. Olha o pelo dessa ovelha. Irmão, isso aí estou parafraseando, tá? Olha o pelo dessa ovelha. Que coisa mais linda. Ela é novinha ainda. Mas mesmo assim, eu vou levar o Senhor. Aí ele olha para aquele animal, talvez Abel poderia ter se apegado com aquele animal, gostado daquele animal. Mas ele olha assim e fala assim, nossa, eu gosto tanto de você. Vamos imaginar, projeto cultural, veja junto comigo. E olha para aquele animalzinho, por que você pega? Tinha até nome, bem lembrado. Talvez colocou a ovelhinha do papai, pronto. Olha a bonitinha do papai, a branquinha. O branquinho lá, branquinha. A branquinha. Mas é você, branquinha, com lágrima nos olhos. Mas vai ser você, porque quem me deu condições foi o Senhor Deus,
e se Ele me deu condições para ter você e outras tantas, Ele também merece o melhor. Então vou levar você também. Chorando também, gostou muito de você, Branquinha, mas eu vou oferecer ao Senhor, porque o que eu gosto aqui na terra, irmãos, aleluia, veio do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Prova isso, irmão, prova, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por ele. O que ele te deu, vem dele. O que ele te pede, vai para ele. E veio através dele. Amém, irmãos? Então ele oferta, até com lágrima, mas ofertou ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, outra pergunta interessante. A hora não vai, né? Tudo bem. Outra pergunta interessante é: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Primeiro, porque Caim, por ser mais velho, já tinha entendido como ofertar e o que ofertar. Ele já sabia. Tá certo? Segundo, Deus olha para o ofertante primeiro e depois para a sua oferta. Agora, terceiro, Deus sabia que Caim podia fazer a coisa certa. Passa o olho lá comigo, vamos lá comigo, irmãos. No verso de número 7. Olha só. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já se aporta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha o que Deus veio falar com Caim, hoje ele se chama. Se você tivesse feito o certo, eu também tinha atentado à sua oferta. Se você fez errado, você sabe que vai ter uma consequência nisso. Então Deus chegou para Caim e falou assim: olha, se você tivesse oferecido certo, eu não ia te dar a sentença que eu vou te dar. Deus sabia que Caim poderia fazer o que era certo, mas Caim fez o que era errado. Deus não tratou Caim por inocente, porque Caim já tinha consciência do que podia fazer, deveria fazer. Então Deus sabia. Deus sabe, irmãos, que nós sabemos o que é certo, o que é errado. Deus sabe. E quando isso começou? Lá no Éden, no jardim. Por quê? Porque Adão comeu a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então Deus sabe que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Deus não tem por culpado o inocente. Deus também não tem o inocente por culpado. Então Deus sabe quando eu ofereço errado. Deus sabe quando você oferece errado. Aí nós temos duas hipóteses, né? Ou Caim tinha sido instruído pelo pai para fazer a coisa certa, ou ele
já tinha ofertado antes. Por isso que Deus não tinha tido como inocente. Exatamente. Exatamente. Mas aqui, no meu ponto de vista, eu falei anteriormente, ó, aqui, ó, acredito que eles sabiam o que ofertar ao Senhor. Então ele já tinha feito isso. Por quê? Porque Deus não ia sentenciar se ele não sabia o que estava fazendo. Como que Deus vai levar ou tratar a pessoa culpada se ele foi inocente? Amém? Então Caim sabia muito bem, rapaz. Se eu fosse entrevistar Caim, eu falasse assim: rapaz, você pisou no tomate. Você sabia do jeito certo, você sabe por que você do jeito certo. Você sabia que Deus não iria se agradar disso. Você pegou as coisas lá do chão, lá, na facilidade, foi entregar qualquer coisa. Ô, Caim, pelo amor. Enquanto Abel, o que ele ia fazer? Se nós pudermos, não, isso é conjectura. É só para nós entender melhor a mensagem. Ô Abel, rapaz, seu tempo de vida não foi muito longo, não. Mas você fez um algo que deixou registrado na história da humanidade. E esse algo que você fez, Deus se agradou tanto, que colocou o seu nome na história da humanidade para ser lembrado pelo seu ato. A Bíblia diz, o versículo diz que Abel, o justo, Abel, o justo, ele era justo, ele era reto, ele era temente a Deus. Mas é isso que não entra na minha cabeça, evangelista Gilmar. Foram criados juntos, receberam as mesmas instruções do mesmo Pai, habitavam no mesmo lugar. E como que um apresenta algo bom para Deus e o outro que aprendeu do mesmo jeito, faz mal? Porque isso foi intencionalmente. Caim sabia o que estava fazendo. Porque Deus não ia sentenciar se ele fosse inocente. Deus sentenciou porque ele sabia o que estava fazendo. Outra coisa curiosa, irmãos, é que Deus, ele olha para Caim, e quando Deus não aceita a oferta de Caim, nós lemos que Caim ficou iradíssimo e descaiu o seu semblante. Sabe que quando o verso 5, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Sabe quando você recebe uma bronca, você... Agora, por que ele ia fazer isso com Deus? Porque quem está dando uma bronca nele, uma correção, é Deus. Aí Deus olha e fala assim: por que você está bravinho aí, está machinho aí? O que está acontecendo com você? Você apresenta algo para mim que eu não me agrado, e você que fica bravo, parece que eu que estou errado, você está certo. Tem hora, irmãos, que as pessoas, não sei se você, aqui graças a Deus, mas em alguns outros lugares tem, as pessoas se acham mais certas do que a Bíblia. É verdade. Se acha mais certa do que Deus. Não, mas isso não pode ser. Mas está escrito, criatura. Como que você quer falar que Deus está errado e você está certo? Olha que a Bíblia diz, o versículo que a Bíblia diz: quem é o homem para que o Senhor se lembre? Ou seja, isso ele está na lamentação de Jeremias. Fala assim: olha, quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Eu sou pecador, falho, errante, tenho meus defeitos. E ainda Deus olha para mim, se lembre de mim, e lembra-se de mim.
Ou seja, Deus atenta para mim, eu falho pecador. Ou seja, Jeremias se colocou na sua posição e colocou Deus na posição de Deus. Eu não sou nada, como Jeremias está falando, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Aí tem uns engraçadinhos que fica bravo porque não aceita o que está escrito, não aceita a doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica. Prova disso que Paulo foi instruir a Timóteo dizendo: Timóteo, ó, prega a tempo fora de tempo, e prega com força, e prega com vontade. Estou parafraseando, tá? E prega mesmo, a tempo e fora de tempo, pregue a sã doutrina. Irmão, doutrina é saudável. Doutrina, ensinamento é saudável. Quando é doutrina, é saudável. Agora, quando não é doutrina, é achômetro, aí é a doença. Chega a ser heresia. Chega a ser heresia. E cria-se seitas. Sim. Então, é como você, fiquei bravinho porque Deus falou comigo e eu não gostei. Tem, você conhece? Aqui tem, graças a Deus, os irmãos aqui. Diga amém, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Quando eu vi mais mas por aí, irmão, assim, tem uns que ficam bravos, eu não aceito. E Deus vai falar assim: ok, rapaz, você não aceita o quê? Todo errado, todo torto, oferecendo de qualquer jeito, um coração longe do Senhor. E você está querendo colocar a culpa em mim, que eu estou errado, você está certo? Ah, tá bom para você. É o carro contendendo. Exatamente. É o carro querendo contender com o livro. Mas não dá, né? Não tem como. Então ele ficou machinho, ficou bravinho e ficou de cara feia, empurradinho. Vocês sabem o que é a expressão empurrado, né? Quem sabe? Eu vou perguntar. A expressão empurrado quer ser. Sabe o que significa? Isso é claro que é uma brincadeira. É um burro dentro da pessoa. É empurrado. Então tem um burro dentro da pessoa. E a pessoa fica empurrada. Isso é brincadeira. Mas é bom, mas serve para você. Então o Caim ficou empurrado, transportou um burro para dentro dele, fechou a cara, ficou bravinho, e Deus dos outros céus: oxe, que você caiu aí, um semblante, você está todo machinho aí. Rapaz, para com isso, deixa de conversa. Olha o verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que caiu o teu semblante? Aí verso 7 ele fala: se bem fizeres e tal, foi explicar, foi dar satisfação para Caim, dizendo: se você tivesse feito certo, eu não tinha sentenciado você, mas você fez errado, então tem as consequências. O pecado está aí a porta com você, está aí você enroscado com o pecado, Caim. Verso 8: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O que Abel tinha a ver com isso? O que Abel tinha a ver com isso? Quem fez errado? Caim. Quem deu bronca? Deus. Quem ficou empurrado? Caim. Agora, por que foi matar Abel? O interessante é que quando Deus falou para Caim: o pecado já sacou. Deus já sabia o que era você. Sim. E ele era consciente do presente, então ele já sabia. Sim. Aí ele falou assim: olha que coisa interessante, irmão. E falou Caim com seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo. Agora, o que eu acho interessante no verso 8 diz: e falou Caim com seu irmão. O que é que eles falaram? Não sei. Ninguém sabe. Mas bem provável é que eles entraram no impasse. Que Caim já estava bravo.
emburrado com Deus e com tudo. Aí viu que Deus aceitou de Abel e dele foi rejeitado. E falou assim: a culpa é sua, Abel. E Abel se defendeu: o que eu fiz para você? Deus aceitou a tua oferta e rejeitou a minha. Se você tivesse feito errado, Deus não ia aceitar nenhum. Mas você fez certo. Não era para você ter feito certo, era para você ter feito errado. Olha, talvez o ponto da ignorância de Caim. Se você tivesse trazido qualquer animal lá, aí Deus ia estar bravo com nós dois. Mas você trouxe o melhor, e aí Deus me rejeitou e aceitou você. Aí Abel, na minha percepção, Abel falou assim: mas se eu fiz o que era certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes fazer o que é certo recebe o nome de cada coisa só pelo fato de fazer o que é certo. Abel só fez o que era certo, Caim fez o que era errado e levou a culpa para Abel. E falou Caim com seu irmão. Brigaram, na minha percepção, tá certo? Mas eu entendo que não foi uma conversa pacificadora, evangelista de Marcos, a ponto de Caim levar ele ao campo e matar o seu próprio irmão. A conversa não foi tão boa. Eu acredito que Abel não o confrontou. Lembra que eu disse, tem um versículo que diz que Abel era justo. Abel disse: Caim, deixa isso para lá. Da próxima vez você faz o que é certo. Da próxima vez você oferta o seu melhor. Aí agora põe a possibilidade de Caim já irado, já, desculpa a expressão, endemoniado. Quem é você, Abel, para me dar uma lição de moral? Não é assim que ele está empurrado? Não aceita a correção. Olha agora, pensa junto comigo. Se ele não aceitou a correção de Deus, não iria aceitar a correção de Abel? Caim falou assim: mas quem é você, rapaz? Você está pensando que é melhor que eu? Você ofertou certinho e eu fui rejeitado pela sua oferta. Você fez o que era certo e eu fiz o que era errado. A culpa é sua. Porque, irmãos, o que tem, quando a pessoa tem consciência do seu erro, ela se rebaixa, ela reconhece, ela vai aos pés do Senhor pedir perdão. Mas quando a pessoa está com a mente cauterizada, blindada para aquilo, irmão Gilmar, que não muda a opinião, ela sempre vai colocar a culpa em alguém. Amém? Glória a Jesus. Lembra de Adão? Quem que Adão fez? A mulher. Será que Caim herdou do pai? Não, é hipótese. A mulher que tu me deste me deu fruto. Ou seja, Senhor, a culpa é dela. Transferência de tudo. Exatamente. A culpa é dela. Se ela não tivesse ouvido a serpente, e se ela não pegasse o fruto, tá certo? Eu não tinha cometido esse erro. Aí Deus anda com isso, Adão. Quem foi o responsável aqui? Quem é o responsável aqui? Eu sou para você. Adão, você errou por não ver a serpente. Você errou por estar algo diferenciado, serpente falando.
Você viu outras serpentes falando? Não. Não. Você não percebeu que poderia ter alguma coisa errada? Não. Então, porque você era para estar vigilante. Olha o que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual é a primeira classificação que Jesus fala? Vigiai. Primeiro vigia, depois ora, para não entrar em tentação. Então, se Adão tivesse vigilante, não tinha caído. Mas, como Deus era onisciente, onipresente, onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia que iria isso acontecer. Tá certo? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Então isso iria acontecer, mas não é para nós explicar isso hoje. Deixa eu pôr, nós vamos explicar sobre isso. Então agora foi lá, eles tiveram a discussão, transferiu, como o irmão disse, transferiu a culpa para Abel. E agora foi e matou o Senhor. Feriu o Senhor. Como que matou? Não sei. O que usou? Também não sei. Só sei que jorrou o sangue de um inocente. Abel morreu. Há uma linha de pensamento que diz que quando Caim matou, isso prova que Caim era um pouco mais forte do que Abel. Então era um pouco mais velho, tinha mais força do que Abel. Então acredito que eles acreditam, melhor dizendo, que entraram numa luta corporal e Caim conseguiu vencer Abel. Feriu Abel e matou Abel. Aí agora quem vem de novo saber o que está acontecendo? Deus. Aí lá vem Deus, verso 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha a resposta de Caim: não sei, eu sou o guardador do meu irmão. O cabra era tribuloso. Deus sabia o que estava acontecendo. Deus viu o que aconteceu. Falou: e aí, Caim? Cadê esse irmão? Eu sei lá. Eu não sou o babá dele. Aí Deus olha para assim: rapaz, você ofertou errado. Você ficou empurrado. E agora você mata o seu irmão. E você dá essa resposta para mim? Ô irmão, para Deus chegar na consequência, para puxar a corda de Caim não errou de primeira, não. Perceba que foi erros consecutivos. Foi erro atrás de erro. Deus é tão misericordioso, irmão, que ficou esperando Caim entender a gravidade que ele estava fazendo. E às vezes nós ficamos se perguntando, né, irmão? Mas o fulano, está gravando, não adianta tirar do microfone. E fulano, Beltrano e Ciclano faz errado, e faz de novo, e faz de novo, e briga com o seu filho, e faz aquilo e aquilo outro, e Deus parece que não faz nada. Parece ser meio injusto, né? Agora, se nós errarmos um pouco cheio de nada, aí Deus vem, levanta profeta, fala através da palavra, leva profeta até na nossa casa, se conserta, muda tudo. Agora as pessoas erram. Por que é isso? Deus é injusto? Não. Porque Deus espera nós entender que estamos errados. Quando nós entendemos e
que precisamos correr aos pés dele e se arrepender, Deus perdoa. Então ele vai dando o que nós chamamos de corda para algumas pessoas. Mas um dia Deus vai puxar. Então Caim foi uma consequência de erros. E errou uma vez, e duas, e três, e tal, e tal. Cadê teu irmão? Eu não sou o guarda dele, eu não sei nem o que o Senhor está falando, eu não quero saber dele nada. Aí disse Deus, verso 10: que fizestes? O que você fez, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. O que você fez, Caim? O sangue do teu irmão chegou aos meus narizes, às minhas narinas, melhor dizendo, ao meu nariz. Eu senti o cheiro do teu irmão, do sangue do teu irmão que caiu na terra. Você fez alguma coisa, Caim. Lógico. Agora, Caim, verso 11: maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Caim, você vai pagar o preço altíssimo por ter derramado o sangue do teu irmão. Você vai ser peregrino. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Você vai ser peregrino, você não vai ter terra, você vai ser um peregrino andarilho nessa terra. Você não vai ter nada, cara. Eu cortei você dos bens que eu podia dar para você. Eu desliguei você, cara. É como se Deus estivesse dizendo: Caim, não tem herança nenhuma para você. E naquele grande dia, diz o Senhor, mas em teu nome expulsei demônio, curei os enfermos, profetizei, falei em outras línguas. E Jesus vai dizer: apartai de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, naquele grande dia, muitos com síndrome de Caim vai ser desligado de vez do corpo de Cristo. Naquele grande dia, o acerto de conta virá sobre os que estão com síndrome de Caim. Naquele grande dia, os matadores de Abéis vão prestar conta diante de Deus. Então não se preocupe, só tenham cuidado de não ser um Caim, mas pegue o exemplo e seja um Abel até o arrebatamento da igreja. Aleluia, Jesus. Abel era justo, temente ao Senhor, buscava acertar em tudo diante do Senhor. Mas, irmão, ninguém é perfeito, eu concordo com você. Mas o Paulo instrui a igreja dizendo que quando chegarmos à estatura de varão perfeito, ou seja, se você não é perfeito, procura aproximar e ser perfeito, porque você e eu vamos partir daqui e vamos para as nações celestiais. Glória a Deus. Quando chegarmos à estatura de varão perfeito, nós subimos. Então se esforce para ser um Abel. Ah, mas isso vai me custar o sangue. Não tem problema, porque pode te custar o sangue aqui teu na terra, mas as mansões celestiais serão para você. Toma na terra e acorda com surpresa de Deus lá no céu. Amém, irmãos? Então Deus desligou. Verso 13: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade de que possa ser perdoado? Agora ele deu um exemplo atrás. O camarada que não queria saber do irmão, matou o irmão, não queria saber.
não queria saber nem de Deus, não queria saber da correção de Deus. O camarada todo arrogante, Deus falou assim: olha, vou te desligar, você não vai ter nada. Imagina, Deus, vai devagar. Tem gente assim, irmão, que quando Deus, desculpa a expressão, quando Deus enquadra, põe na parede, melhor voltar para a igreja, né? Estou voltando a pegar a Bíblia assim, ó. Acorda, receba. Glória a Jesus. Acorda, meu filho. Você precisa primeiro ser enquadrado por Deus para entender que está errado. Bom, Deus não precisa levantar profeta ou profetisa para apontar ou mostrar o erro de ninguém. Você sabe, nós sabemos quanto estamos errados. Olha, eu estou falando nós porque é nós, irmão. Você não está vendo alguém perfeito aqui, não. Porque se eu tivesse perfeito, te garanto uma coisa: eu não estava aqui, não. Agora não serve. Como diz o meu amigo, muitos anos atrás, ele dizia assim: ó, crente bom já está no céu. Eu concordo com ele. Crente bom já está no céu. Mas aqui estamos se ajustando. Amém, irmãos? Então agora ele recua, mas mesmo assim Deus dá sentença: eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aí Deus viu um pingo de arrependimento em Caim. Ele falou: Caim, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém vai tocar em você. Mesmo com muita maldade. Por que Deus já logo não matou ele? Não. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Olha o que a Bíblia diz. Tem uma oração que diz assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor vai vir e vai pesar a mão. Pai, tem misericórdia, tem piedade. E Deus, irmão, aliviou a consequência de Caim. Caim, ninguém vai tocar em você. Verso 15: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus colocou um sinal. Que sinal? Não sei. Mas colocou um sinal visível. Está certo? Foi um sinal visível. Não sei onde foi, o jeito, abraço, a cabeça, não sei. Ninguém sabe dizer, mas foi um sinal. E esse sinal era para que quem viesse matar Caim olhasse para ele e falasse: opa, é uma coisa que não dá para contar nele. Olha como a graça e a misericórdia de Deus é infinita. Verdade. Porque se fosse isso é só uma suposição, se é eu, você, Deus, nós já tinha matado o Caim faz tempo. O que é que você está oferecendo? Coisa ruim. Se você está oferecendo coisa ruim, por que você também não presta? Vai, embora, pronto. Aí Deus vai, espera, mata irmão, faz errado, briga com Deus, fala que Deus está errado, faz um monte de atrocidade. E Deus fala assim: eu vou te deixar aqui. A consequência eu não vou mudar, mas eu vou colocar uma marca em você, e quem te matar, Caim, pode ficar tranquilo que é a minha mão vai pesar. Já pensou nisso? Se Deus agisse como nós pensávamos, ou que o que nós poderíamos fazer se fosse no lugar de Deus? Tinha gente, irmão, que não estava aqui na terra, e já tinha um bocado de gente que já estava debaixo de 7 palmos faz tempo. Se Deus agisse como nós agiríamos: ai, irmão, mas eu sou tranquilo, eu sou zen, eu sou do bem, né? Ai, eu não tenho maldade no coração, graças a Deus.
Mas até aquilo aconteceu, né? Que dizem que você conhece a pessoa quando você pisa no carro dela. Aí você vai ver. Opa! Eu pensei que, mas você não está vendo meu pé, não? É aquele negócio. Só vamos conhecer quando passarmos por isso. Eu jamais faria isso. Tem certeza? Eu tenho. Está tudo bem. Prova isso. Prova. O que Pedro falou para Jesus? Eu vou contigo até o fim. E se pintar qualquer coisa aí, meta a espada. Fez isso, pô, até um certo ponto. Cortou a linha de mão lá no jardim de Getsêmani. Jesus falou assim: olha a espada. Pulou a orelha lá no menino cortou lá também. Não, eu não te nego, eu não vou largar do Senhor. Jesus é preso agora. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedro, ainda que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, jamais, eu sou bom de espada. Eu sei arrancar a orelha. Jesus falou assim: Pedro, vamos ver? Jesus é Pedro, esbofeteado, está lá no pilar, sendo julgado. E agora, Pedro está no pátio, de longe. Aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava perto de uma fogueira, se esquentando, era frio. Aí algumas mulheres olharam para ele e falaram assim: você parece com ele. A sua fala é igual a dele. Não, ok. Eu não ando com ele, não conheço, não sei nem quem é. Aí mais para frente Pedro foi questionado de novo. Rapaz, a tua fala te denuncia. Você fala igual a ele. Eu quero saber dele. Alguns dizem que Pedro até falou, até praguejou, dizendo: sei lá quem é esse cara. Não vou usar a expressão porque também não comete. E outra vez ele está saindo do pátio, foi para trás de novo. Você anda com ele? Não quero saber dele, não conheço, não sei quem é. Aí o que acontece? Aí o galo canta. Irmão, o galo lá não era galo natural, tá? Amém? Vocês vão saber disso, amém? Amém, irmãos? Não me assusta não. O galo lá era uma trombeta que chamava de galo, que era como se trocasse a trombeta para acordar o dia amanhecer. Então ele chamava aquela trombeta, dava o nome de galo. Então, tocava lá a trombeta. Certo? Até onde fazia isso, eles têm esse hábito. Então lá não é o galo animal, né? Porque o galo ia cantar 3 vezes. Não, esse galo aí era a trombeta lá que eles faziam, era o alarme do suar do dia. Tá bom? Amém? Depois nós podemos falar sobre isso. E quem negou 3 vezes? Pedro. Aí Pedro falou assim: agora deu. Rapaz, eu falei que ia com ele na cruz, ia enfrentar o que deveria ser enfrentado. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Você já ouviu a expressão, né? Nunca diga nunca. O que nós podemos fazer? Lutar com nós mesmos para evitar reações igual ao diálogo. Tá certo? Eu nunca vou brigar com ninguém. Mas isso deixa bom aqui, né? Já passamos, não vamos para casa, em nome de Jesus. Então, amém, irmãos? Então, por exemplo, o que Judas estava querendo dizer, que não devemos entrar nos caminhos, ou o exemplo de
Caim. Não importa a hora. É mais fácil nós escolher ser exemplo. Amém.